Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, bem instigante. Vamos analisar um artigo que fala sobre barreiras internas, sabe? Aquelas coisas que podem frear o crescimento dentro de comunidades de fé. O foco é no que o autor chama de controle humano. Interessante essa abordagem. Pois é, a fonte é um texto do presbítero Marcos Benedito. O título é Controle Humano Impede a Expansão da Obra de Deus. Foi publicado lá na rede gospel oficial, chama Viva PG, em 3 de novembro de 2025. Certo. E assim, nossa missão aqui é realmente desempacotar os argumentos dele, sabe? Investigar como, na visão do autor, a resistência à mudança, o medo de perder o controle, a falta de unidade, como tudo isso pode ser obstáculo. É quase uma análise de liderança e dinâmica de grupo nesse contexto específico, né? Exatamente. Uma análise sobre liderança, sobre como as organizações funcionam ou não funcionam. Vamos dar uma olhada nisso, então. Bom, o artigo já começa falando que tem gente dentro das igrejas que prefere, assim, uma mesmice espiritual. Palavra dele. Mesmice espiritual. Forte isso. É. Ele diz que as pessoas se apegam a uma rotina que parece segura, mas que, na visão dele, acaba sendo ruim para o crescimento da obra religiosa. Resistem a novidades, a ideias diferentes. Movidas pelo medo de perder o controle, talvez. Exato. O medo de perder o controle já aparece aí. E o autor acha essa acomodação perigosa. Ele até cita a Bíblia, Mateus 7,19, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Para reforçar a ideia de que, bom, uma fé sem resultados visíveis estaria fora do propósito original de Cristo, segundo essa interpretação. Isso. É interessante, né? Porque isso se conecta muito com aquele conceito de inércia organizacional que a gente vê em outros estudos. Grupos, sabe, às vezes, criam uma resistência natural à mudança, mesmo quando mudar está alinhado com a própria missão deles. Faz sentido. O conforto do que já é conhecido. Pois é. Pode acabar sendo mais forte que o chamado para algo novo, o familiar versus o necessário. E o autor contrapõe essa estagnação, essa inércia, com o que ele vê como um chamado para expansão. Cita Atos 1,8. O sereis minhas testemunhas. Isso, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A leitura dele é que o Espírito Santo impulsiona para fora, sabe? Não para ficar parado. Uma força centrífuga, digamos assim, e não centrípeta. Perfeito. E essa resistência, como você mencionou, tem muito a ver com o medo. E aqui a coisa fica bem interessante. O artigo aponta direto para o medo de perder o controle como fator central. Líderes e até membros que podem ter receio do crescimento. Por quê? O que o crescimento exigiria? Exigiria dividir tarefas, delegar responsabilidades, e isso, claro, demanda confiança, humildade também. Entendi. Abrir mão de ter tudo na mão? É. A imagem que ele usa é muito forte. Alguém segurando o cajado com mãos trêmulas, com medo que outra pessoa, talvez mais preparada, pegue esse cajado com mais firmeza. Nossa, mãos trêmulas. Isso diz muito sobre a insegurança, né? Que pode paralisar não só o líder, mas a organização inteira. Totalmente. O medo de perder a posição, o status, ou só o controle mesmo. E o artigo liga isso a uma necessidade de humildade, de confiança, que às vezes é difícil de colocar em prática, né? Super difícil. E para ilustrar, ele vai buscar uma história bíblica conhecida. Rei Saul e Davi. Clássico. Atenção ali. Ele cita 1 Samuel 18:12. Saul temia Davi porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. A analogia direta. Assim como Saul se sentiu ameaçado por Davi, por ver que Deus estava com ele, alguns líderes hoje poderiam temer quem demonstra mais capacidade, mais unção, como se diz no meio. Exato. E aí acabam protegendo a própria posição, o próprio trono, em vez de proteger o que o artigo chama de presença de Deus, ou talvez o avanço da missão, né? O que é fascinante aí é justamente essa tensão que você falou, entre a autoridade pessoal e a missão coletiva. O medo, como descrito ali,
pode minar a delegação, a confiança, que são cruciais para qualquer organização crescer, religiosa ou não. Sem dúvida. O artigo faz uma distinção forte entre controlar e liderar de verdade. Sim, ele define o que seria a verdadeira liderança espiritual, citando Mateus 20. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Liderança servidora. O oposto de tentar controlar tudo. Exatamente. Tentar controlar tudo, segundo o autor, demonstra uma falta de confiança. Não só nas pessoas, mas no próprio Espírito Santo, na visão dele. Querer controlar seria como desconfiar da direção divina nesse contexto. Meio que isso, como tentar fazer o trabalho que não é seu. Essa distinção entre controlar, que nasce do medo, e liderar como serviço, que nasce da confiança, é muito importante. Concordo. Confiança na missão, nas pessoas e, para ele, confiança em Deus. Tentar controlar tudo não é só má gestão. É quase usurpar um papel que não é do líder, mostrando falta de fé no processo maior. E ele reforça essa ideia. A igreja não pertence ao líder humano. Cita Mateus 16:18. Eu edificarei a minha igreja. A ideia de que a obra é de Cristo. Isso. E também 1 Coríntios 3, sobre um plantar, outro regar, mas Deus dar o crescimento. Líderes como administradores, facilitadores, e não donos. Exatamente. Tentar controlar demais seria esquecer disso. E essa perspectiva de ser um mordomo, em vez de proprietário, tem implicações grandes para a governança, para a cultura, mesmo fora da igreja. Quando a liderança se vê como guardiã da missão e não dona do negócio, isso geralmente leva a mais colaboração, mais abertura, menos política interna baseada no medo. O artigo toca num ponto nevrálgico da psicologia da liderança. E essa falta de confiança, esse controle excessivo, não afeta só a relação líder-liderados, né? O autor diz que isso envenena as relações entre os próprios membros. Ele é bem direto, diz que nesses ambientes as pessoas não confiam umas nas outras. E qual a consequência disso na prática? Uma paralisia na colaboração. O pessoal evita se reunir de verdade, evita planejar junto, participar das decisões, porque o clima é de desconfiança. Cada um na sua trincheira, digamos. Isso. A colaboração genuína simplesmente morre. E aí vem outra imagem bíblica forte que o autor usa, a igreja como o corpo de Cristo. Ele cita 1 Coríntios 12. Uma metáfora poderosa mesmo. Muito útil para pensar qualquer organização. Um corpo só funciona bem se as partes colaboram, dependem umas das outras, se comunicam. Se os membros não confiam uns nos outros, se não há comunicação, o corpo todo adoece. Fica disfuncional. Entendi. O autor está dizendo que essa falta de unidade, de confiança, não é um probleminha. É uma falha no sistema que compromete a identidade e a função da comunidade. É mais do que ineficiência, então. É ir contra a própria natureza do que a comunidade deveria ser, segundo o texto. E para dar mais peso, ele lembra da oração de Jesus em João 17, para que todos sejam um. Ah, sim. A oração pela unidade. A interpretação dele é que a desunião, a desconfiança, são uma desobediência direta a esse pedido central de Cristo. E isso mina o testemunho da comunidade para o mundo. É impressionante como esses temas confiança, unidade, colaboração são universais, né? Mesmo ele abordando de um ponto de vista teológico, a dinâmica é super reconhecível. Empresas que falham por causa dos silos, ONGs que se fragmentam por briga interna. Verdade. Movimentos sociais que perdem força pela desconfiança. Exato. A falta de coesão, muitas vezes ligada ao controle e ao medo, como o artigo sugere, é um desafio humano constante. Si mesma. Preocupado em manter as coisas como estão. Isso. E do outro lado, ele aponta o modelo que ele acha ideal. Comunidades ativamente engajadas nas ruas, nos lares, nos hospitais e nas praças. Uma igreja que olha para fora, focada na missão de alcançar as pessoas, onde elas estão. E ele diz que o exemplo histórico é a igreja primitiva. Pela leitura dele, o crescimento explosivo do início não veio de estrutura complexa ou controle rígido. Veio de quem, então? Da paixão pela mensagem, da obediência ao chamado de ir e da ação divina, segundo ele. Cita Atos 2,47. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
A sugestão é que o crescimento era quase uma consequência natural dessa fé ativa, dependente de Deus, e não tanto de estratégia humana de controle. Exato. Isso entra num debate clássico, né? O equilíbrio entre estrutura e espírito, processo e paixão, em qualquer movimento. O autor claramente pende para o lado da paixão e da ação divina como motores principais. É quase um alerta. Cuidado para a estrutura e o controle não sufocarem a vitalidade, o espírito que deu vida à coisa toda. Boa colocação. A tensão entre institucionalizar e manter o carisma original. Exatamente. E ele coloca a responsabilidade de um jeito interessante. Diz que o crescimento vem de Deus, mas a disposição, a abertura, a vontade de permitir e participar disso Essa vem das pessoas. vem do coração humano, principalmente da liderança. E quando essa liderança impede o movimento por medo, por controle, o artigo diz que o Espírito Santo se entristece, E a igreja esfria, perde o dinamismo. perde a vitalidade. É isso. Essa ideia da disposição humana como algo que catalisa ou bloqueia é crucial. Mesmo acreditando numa força maior por trás, a atitude da liderança e dos membros é decisiva. A passividade, a resistência, o apego ao controle viram barreiras reais. É um chamado à responsabilidade ativa, mesmo dentro dessa visão de mundo. Sem dúvida. Então, para onde o autor leva tudo isso? Qual a conclusão? Depois de diagnosticar a mesmice, o medo, a falta de unidade, ele termina com uma nota de urgência, quase um desafio. Descreve o evangelho, a mensagem central, com metáforas de força que não dá para parar. Fogo que não se apaga, vento que não se prende, rio que não se detém. Uau, bem forte. A implicação é óbvia. Tentar controlar ou represar essa força é inútil, contraproducente. Seria, na visão dele, lutar contra Deus. Uma batalha perdida antes de começar. Exato. E para reforçar a urgência, ele cita o apóstolo Paulo, Coríntios 9,16. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Não dá para ficar parado ou controlando. A missão exige ação. A inatividade não é uma opção válida nesse framework. De jeito nenhum. O chamado final do texto é para romper com tudo isso. Abandonar a acomodação, soltar as rédeas do controle humano. E deixar a dinâmica do espírito ou da missão fluir livremente. Isso. A visão final é de uma igreja ativa, missionária, cheia de vida, que é o tipo de comunidade, segundo ele, que Cristo espera encontrar quando voltar. É um final realmente poderoso, desafiador. E, olha, mesmo que a argumentação toda seja bem específica dentro de uma teologia cristã, a reflexão que isso provoca pode ir além, né? Essa tensão básica entre a segurança do controle e a vulnerabilidade que o crescimento exige. Sim, Entre preservar a estrutura que existe e se adaptar à missão. Entre o medo da perda pessoal e a confiança no propósito coletivo. Isso não acontece só em igrejas. com certeza não. A pergunta que fica martelando é: onde mais a gente vê essa luta? Em que outras organizações, movimentos, até nos nossos projetos pessoais, essa dinâmica de segurar firme ou soltar para crescer aparece? Boa pergunta. E talvez mais provocador ainda, será que a abordagem que o autor propõe, confiança radical na missão, liderança que serve, unidade na colaboração, poderia oferecer alguma inspiração para lidar com essas tensões em outras áreas da vida? Fica aí para a gente pensar. Com essa reflexão excelente, a gente encerra a nossa análise do artigo Controle Humano Impede a Expansão da Obra de Deus, do presbítero Marcos Benedito. Exploramos a visão dele sobre como resistência à mudança, medo de controle e falta de unidade podem ser freios internos. E como isso contrasta com o chamado à ação, a confiança, a liderança servidora. Esperamos que essa conversa tenha trazido alguns insights úteis, independente do contexto de cada um que nos ouve. Obrigada pela companhia nesta exploração. Até a próxima!